Eu passo a palavra agora ao doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, que falará pela Procuradoria-Geral da República. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento Vossa Excelência, senhora ministra presidente Rosa Weber. Cumprimento a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia. Cumprimento os senhores ministros, o senhor ministro relator Edson Fachin, o ministro Alexandre de Moraes, todos os eminentes ministros que nos acompanham pela videoconferência, os senhores advogados que apresentaram as suas sustentações orais na tribuna, o advogado da União, a professora Isabel Derzi e a todos que participaram ao longo desses tantos anos deste processo. Como todos já ouviram, trata-se de uma ação rescisória ajuizada em maio de 2002 pela União, em desfavor da Paranapanema S.A., incorporadora da Caraíba Metais S.A., com dois pedidos. Um pedido de rescisão da decisão monocrática, proferida no RE 263.464, um pedido subsequente, que é o rejulgamento do apelo extremo. Sustenta a União que a matéria sob exame no recurso extraordinário não era a inconstitucionalidade dos incisos 2 e 3 do artigo 1º da Lei 8.033, de 90, que estabelecia regras sobre o IOF em relação ao ouro como ativo financeiro, mas sim a inconstitucionalidade da cobrança do IOF previsto no inciso 1 do artigo 1º da Lei 8.033, sobre o resgate de aplicações financeiras, overnight, CDBs, etc., em relação a contratos anteriores à entrada em vigor da medida provisória, que restou convertida na lei referida, estatuto legal que criou o IOF. Segundo o Sestrai dos Autos, a empresa Ré, nesta ação rescisória, havia ajuizado, em 96, a ação de repetição de débito contra a incidência de IOF sobre operações de overnight ou de aquisição de certificados de depósito bancário, CDB, argumentando que a medida provisória convertida na Lei 8.033 seria posterior à celebração dos contratos referentes às sobreditas aplicações financeiras, não incidindo assim o IOF previsto no artigo 1º, inciso 1 da lei mencionada, em relação ao resgate e o pagamento dessas operações. A pretensão de direito material deduzida na ação de repetição do indébito, embora acolhida em primeiro grau, foi rechaçada em sede de remessa necessária, havendo o Tribunal Regional Federal da Primeira Região assentado que, conquanto os contratos de aplicações financeiras fossem anteriores à edição da medida provisória 160 de 90, a qual se seguiu a medida provisória 171 de 90, convertida na Lei 8.033, os pagamentos ou os resgates, desde que supervenientes à entrada em vigor da lei, constituiriam fato legítimo do IOF. Alega a União que, interposto o recurso extraordinário pela empresa que figura como renação rescisória, sobreveio a decisão monocrática que, invocando como precedente o recurso extraordinário 225.278, deu provimento à insurgência e à recursão. Consoante afirmado pela União, a decisão monocrática que proveu o recurso extraordinário encontra-se maculada por erro material, uma vez que, se divorciando de toda a discussão posta na ação de repetição de indébito, supôs que a discussão dissesse com o ouro enquanto ativo financeiro ou instrumento cambial, previsto nos incisos 2 e 3 do artigo 1º da Lei 8.033, declarados inconstitucionais no recurso extraordinário 190.363, com jurisprudência aplicada no recurso extraordinário 225.278, invocado como ratio decidente pelo eminente relator, então relator do recurso extraordinário interposto pela ORAE. Por fim, a União pleiteia na ação rescisória sob análise a rescisão da decisão monocrática de mérito veiculada no recurso extraordinário, com o novo julgamento deste no sentido de desprovimento, aplicando-se os termos da jurisprudência desta Suprema Corte, que entendem o pagamento e o resgate como fatos geradores legítimos do IOF. A ação rescisória foi ajuizada em 15 de maio de 2002 e se encontra sintetizada nos termos do parecer da PGR de 13 de janeiro de 2004, que equaciona com atualidade a questão posta a exame desta Casa, desta Corte Suprema, pois não se registrou na causa, desde então,
alteração substancial de fato ou de direito. A partir da leitura da decisão rescindenda, que no exame do recurso extraordinário, ora sob julgamento, verifica-se tratar-se de discussão sobre a incidência do IOF em operações nas quais o ouro figura como ativo financeiro ou instrumento cambial. A propósito, é o que se vê do pronunciamento monocrático rescindendo. Abro aspas para ler o que está posto em julgamento. Discute-se nesses autos a constitucionalidade da Lei 8.033, de 90, que instituiu a hipótese de incidência do IOF sobre a transmissão de ouro e gizado, definido pela legislação como ativo financeiro. O plenário desta Corte, na sessão de 15 de outubro de 98, ao julgar o RE 225.278-8, São Paulo, declarou a inconstitucionalidade dos incisos 1 e 2 do artigo 1º da Lei 8.033, de 90, porque o ouro, enquanto ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente ao IOF devido na operação de origem. Artigo 153, parágrafo 5º da Constituição, então, vigente. Sendo certo que o fato gerador deste imposto, na forma do caput do parágrafo único do artigo 8º da Lei 8.766, de 95, é a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro efetuada por instituição autorizada integrante do sistema financeiro, ou, tratando-se de ouro oriundo do exterior, ingressado no país, o fato gerador é o seu desembaraço aduaneiro. E continua as aspas. Antexposto, com base no artigo 557, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, alterado pela Lei 9.756, de 17 de dezembro de 98, conheço do recurso do provimento para, reformando o areste, deferir o urite. Fecho aspas. Retomo aqui a citação. O objeto da ação de repetição de débito dizia com a questão da incidência do IOF em relação ao pagamento ou ao resgate em operações de overnight ou de aquisição de certificados de depósito bancário, CDBs, pertinentes a contratos anteriores à criação do refritributo. Translúcido, portanto, o erro material, hipótese de cabimento de ação rescisória previsto no artigo 485, inciso 9 do então vigente Código de Processo Civil, dispositivo do qual se admite que o pronunciamento de mérito, transitado em julgado, possa, data venha, ser rescindido, quando fundada em erro de fato, resultante de atos ou documentos da causa. Havendo erro de fato, quanto à decisão de mérito, parte-se de um fato inexistente, ou quando é considerado inexistente um fato efetivamente existente, sendo, porém, indispensável, em ambas as hipóteses, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato. É o que dispõe o Código, o CPC vigente, na época do ano de 1973. No caso, além de se considerar existente nos autos fato estranho à causa de pedir, e bem por isso ali o objeto litigioso, não houve discussão sobre o particular no exame do recurso da empresa ré, e sequer nas instâncias inferiores. Não se discutia na ação de repetição de débito no RE, interposto pela empresa ré, acerca do ouro, enquanto ativo financeiro, instrumento cambial, aspecto enfrentado no RE 190.363, que declarou inconstitucionais os incisos 2 e 3 do artigo 1º da Lei 8.033, seguido do deslinde do RE 225.278, invocado pelo prolator da decisão monocrática alvejada. Data vênia, impõe-se que se opere a rescisão do pronunciamento guerreado, procedendo-se assim a iudicium rescindens. No que toca ao exame de mérito dos recursos extraordinários, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se formou em sentido contrário à pretensão deduzida na ação de repetição do indébito, conforme se pode verificar no exame do acórdão prolatado no RE 223.144, relator ministro Carlos Veloso, julgado em 17 de junho de 22. Nessa ocasião, de 2002. Nessa ocasião, conforme referido em sucessivo julgado da primeira turma dessa Sagrada Suprema Corte, firmou-se, abro aspas, entendimento no sentido da constitucionalidade do artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.033, a oportunidade de que também foi afastada da alegada violação do princípio da irretroatividade da lei tributária, tendo em vista que o fato gerador do refritributo não corresponde aos ativos e aplicações financeiras existentes até o dia 16 de março de 90, mas sim às operações que foram praticadas em relação a essas a partir daquela data. Artigo 2º, inciso 2 da Lei 8.033, fecho aspas, RE 232.454, agravo da relatoria do ministro Dias Toffoli, primeira turma, DJE 13 de 9 de 2012.
Logo, não se pode fugir no rejulgamento do recurso extraordinário, no iudicium rescisorium, no seu desprovimento, para julgar improcedente o pedido veiculado na ação de repetição do indébito. E aqui abro aspas agora abro um parêntese para fazer algumas observações diante da brilhante exposição da advogada aqui da Ré, a professora Isabel Dessi. A professora Isabel Dessi, da tribuna, declara que reconhece que é uma fundamentação insuficiente, presidente. E preocupa-nos a questão do erro de fato. Afinal de contas, dentre as ações rescisórias, a inexistência o equívoco, o eventual julgamento de dar-se por existente fato inexistente e vice-versa, corresponde a uma das raras exceções em que um fato produz um efeito significativo, juridicamente e processualmente relevante nos processos. E essa situação nos causa um pouco de perplexidade. Por quê? Porque a legitimidade material do Ministério Público, da magistratura, é encontrada no dever de fundamentação. Fundamentação essa que há de ser completa, adequada e, enfim, que corresponda à moldura fática, no dizer kelseniano, que alcance um resultado justo e possível dentro do contexto da validade e da sua efetividade. E preocupa-me essa hipótese, primeiro, que se trata de uma ação rescisória da União, cujo valor é significativo por si só, e mesmo que não fosse, não seria dado ao administrador posterior que detectou eventual equívoco de gestões anteriores fazer vista grossa para não entrar com ação rescisória, até essa seria a regra do ajuizamento da ação rescisória, e por isso não vejo nenhum problema nesse aspecto. De outra parte, nós todos compreendemos que a fundamentação e os julgados devem observar o princípio da coerência processual, ou seja, a fundamentação deve ser coerente com o deciso, e o fato da existência de um erro de fato, de regra, corresponde a um próprio erro material, consoante nessa época, as questões tributárias muitas vezes foram corrigidas por erro material e não por embargo de declaração. Era muito comum, um montante enorme em todo o Brasil de sentenças, e magistrados, às vezes, numa época muito difícil, às vezes trocavam fundamentos para resultados diferentes, e esses erros de fato materiais eram corrigidos, sempre na própria jurisdição da primeira instância, ou eventualmente na segunda, e chegamos assim na via da ação rescisória nesse caso. E aqui fica uma preocupação que carrego comigo sempre, a preocupação da causa. O direito brasileiro, assim como o direito português, não absorveu a teoria da causa, mas certamente que fica difícil compreender uma ação. Se não fosse a ação rescisória proposta, caberia ainda num prazo um pouquinho maior uma ação de locupletamento ilícito, de locupletamento sem causa. Nosso direito não é causalista do ponto de vista positivado, mas nós temos inúmeros institutos causalistas, como o Código de Defesa do Consumidor, dentre outros, tantas normas e sistemas postos no direito vigente, que não admitem enriquecimento sem causa. Se o fundamento posto no julgado, no ius rescindens, é um fundamento que não corresponde aos fatos, data máxima venia, esta Procuradoria-Geral da República opina nesta sentada, ratificando o parecer anteriormente dado em 2004, nestes autos, e também, na esteira do que foi decidido monocraticamente pelo ministro Edson Fachin, se manifesta no sentido de acolhimento do pedido de ação rescisória em julgamento para que desconstitua o pronunciamento jurisdicional prolatado no RE 263.464 e, em novo julgamento do apelo extremo, seja desprovida a insurgência recursal. Peço desculpas a Vossa Excelência, senhora Presidente, senhores ministros, senhora ministra, pela rapidez com que apresentei a citação oral ante o adiantado da hora, e, efetivamente, é uma matéria delicada, complexa, e, de qualquer maneira, eu quero novamente parabenizar os eminentes advogados que, da defesa, da tribuna, produziram uma defesa
digamos assim, profunda, técnica, e que nos faz repensar sempre fatos que podem mudar o tanto quanto decidido, inclusive por esta Corte. Para concluir, não é demais lembrar que uma velha lição de Rui Barbosa sobre o direito de mudar de opinião. Aqui não se trata de mudar de opinião, até porque, se fosse mudar de opinião, não cabia rescisória. Aqui se trata de erro de fato e, completando aquela lição de Rui, só não mudam de opinião aqueles que têm ideia fixa. E eu creio que nenhum de nós aqui tem ideia fixa. Então, fica aqui a nossa manifestação. Muito obrigado a todos pela atenção.